O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o discípulo a quem Jesus amava, como era a expressão usada, pelo evangelista João, quando referia-se a si mesmo. Capítulo de número 5, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 5, versículo de número 6, diz a palavra: E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Queres ficar são? Em outra tradução, queres ser curado? Em outra tradução, queres deixar de ser paralítico? Em uma paráfrase, queres ter a liberdade de levantar, de andar, de viver sonhos? Queres ter a possibilidade daquilo que te impede o avanço, daquilo que te impede uma vida plena, ser retirado da tua vida e você poder viver uma vida abundante? Queres ficar são? O que queres nessa manhã? É uma outra forma de perguntar. O que queres nesta manhã? Bartimeu, cego, quando estava diante de Jesus, ele lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Oh, glória a Deus. Tanque de Betesda. Certamente você já ouviu falar que em Jerusalém havia perto da porta das ovelhas, como narra o evangelista João no versículo 1. Perto da porta das ovelhas, em Jerusalém, na cidade de Sião, havia um tanque chamado de Betesda. E a palavra Betesda, Bet, significa casa. Casa, Bet, casa. Bet Shalom, casa de paz. Betesda significa casa, casa da misericórdia. Betesda, casa da misericórdia. E aquele tanque era o tanque da casa da misericórdia. Mas que casa de misericórdia era essa? Essa casa de misericórdia, precursora das chamadas santas casas de misericórdia. Você conhece a Santa Casa de Misericórdia? Era um lugar que tratava dos enfermos. Ali, a arqueologia recente, do século recente, das escavações de Jerusalém, quando aquela área é escavada, e ressurge nos nossos dias o lugar, os 5 alpendres do chamado tanque da casa de misericórdia, tanque de Betesda. Se descobre também que havia ali um culto pagão. Incrível. Porta das Ovelhas, cidade de Jerusalém, praticamente vizinho do templo. Praticamente vizinho do templo, lado a lado do templo, havia um lugar onde havia um culto pagão. E ali, Esculápio, deus da medicina. Se você observar as logomarcas dos centros médicos, geralmente são 2 serpentes cruzadas. E aquelas serpentes cruzadas é uma referência à falsa divindade chamada de Esculápio. Esculápio, filho da falsa divindade Apolo, que também ali em Delfos era representado também por uma serpente. E você sabe que a serpente é símbolo das trevas. Serpente é símbolo de Satanás, o adversário das nossas almas, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Aquele que é chamado de a antiga serpente no livro de Revelações de João, aquele que surge como a serpente lá no Éden para levar o homem à derrota. Esculápio era então o deus da medicina,
adorado, reverenciado pelas tropas romanas. Os romanos que entravam em batalha, os romanos que se feriam em batalha, eles se voltavam para Esculápio, para que essa falsa divindade lhes restaurasse a saúde, lhes curasse as feridas. E sendo Jerusalém e toda Israel ocupada pelas tropas romanas, estando sob o domínio romano, surge em Jerusalém uma casa de misericórdia, um lugar de medicina, um lugar para tratamento daqueles que obviamente podiam pagar por esse tratamento, obviamente para cuidar dos romanos que tinham meios e condições de se servir da medicina praticada naquela casa de misericórdia. Eu me lembro agora do nosso Brasil, a nota de rodapé. Nosso Brasil. Brasil, você tem uma carga tributária, uma das maiores do mundo. De cada R$100 que um brasileiro gasta, R$40 é imposto. Imposto que vai para a União Federal, imposto que vai para o Estado, imposto que vai para os municípios. 40%, é uma carga imensa. Olha que quando o Egito ia passar por crise, quando o Egito ia passar por 7 anos de fome, como nunca houve na terra, bastou que o tributo de 20% fosse suficiente para que não só o Egito fosse alimentado, mas para que o Egito tivesse meios de ser o celeiro de alimento para toda a terra. O nosso país tem uma carga de 40%. E também para atender a saúde. O orçamento também é para a saúde. Mas quando você não tem dinheiro para pagar no Brasil, quando no Brasil você não tem dinheiro para pagar pelo exame, o médico está lá no hospital, mas você não tem acesso a ele, porque ele te dá um exame e o poder público diz, daqui a 6 meses, talvez você consiga uma vaga para fazer esse exame. Nós precisamos orar por isso. Precisamos orar para que Deus mude a situação do nosso país. Precisamos orar porque o homem não resolve. Se o homem tivesse de resolver, já tinha resolvido. O homem não resolve o problema da saúde no Brasil. As pessoas precisam de atendimento médico, precisam de tratamento médico, e no Brasil não há acesso se você não tem dinheiro. Também era assim ali em Jerusalém. A casa de misericórdia estava ali, mas para quem podia pagar. Quem não podia pagar, o que fazia? Cria na mesma divindade Esculápio e ficava ali naqueles alpendres, 5 alpendres que haviam ali. E naqueles 5 alpendres as pessoas doentes, paralíticos, cegos, mancos. Não tinha leproso, porque leproso não podia entrar na cidade. Mas juntavam uma multidão, que diz a palavra que uma multidão de pessoas enfermas, elas ficavam ali. Versículo 3, diz ali, jazia. Essa expressão jazia é morta. Essa palavra jazia, jaz, aqui jaz, quando diz jaz, já sabe, as portas da morte. Quando Jairo vai buscar Jesus, ele diz, minha filha jaz, miseravelmente enferma. Quando o centurião de Cafarnaum vai a Jesus pedir socorro, ele diz, o meu servo jaz, miseravelmente doente. E aqui a expressão utilizada no texto sagrado vai dizendo qual o estado dessa multidão. Nesses 5 alpendres, jazia grande multidão. Não é uma multidão comum, é uma grande multidão de enfermos, cegos. Olha os enfermos que ali estavam, cegos, coxos e paralíticos, esperando. E o que é que eles esperavam? O movimento das águas. Estava ali o tanque, e aí havia uma fábula. Porque religião gosta de fábulas. Religião gosta de dizer, olha, essa água aqui, se você beber, você fica bom. Olha, se você fizer uma peregrinação e for caminhando, quem sabe de joelhos, se você andar uma certa distância de joelhos,
se você subir uma escadaria de joelhos, se você fizer isso, aquela religião gosta dessas coisas. Gosta de histórias, fábulas. Sabe, e não era diferente naquela religião que adorava Esculápio. A fábula era, de certo em certo tempo, uma divindade passa aqui. João diz um anjo, porque era isso que a crendice popular de então cria, um anjo, um mensageiro, um Malak, um mensageiro. Olha, uma divindade passa aqui e agita as águas. E quando agita as águas, depois que agita, não é quando agita, é depois, tem que esperar ser agitado, para depois, o primeiro que entrar, então será curado. Olha que coisa cruel. O primeiro que entrar, então seria curado. Agora você imagine, pense comigo, 5 alpendres. A arqueologia mostra que havia degraus. Tem degraus aqui. Havia degraus. Agora você imagine como é que um coxo, não é, que não consegue andar, desce os degraus. Você imagine como é que um paralítico, olha a situação, porque olha o tipo de pessoa que estava ali, coxo, paralítico. Como é que um paralítico consegue descer? Não era possível, fisicamente falando. Não havia um conceito que é disseminado nos nossos dias. Não havia acessibilidade. Nos nossos dias a gente faz rampa nos prédios, não é? Rampa de acesso, para dar acessibilidade àqueles que têm limitações físicas. Mas ali não tinha acessibilidade nenhuma. Como é que você descia os lances de degraus até... Imagine aqui eu tenho 1 degrau, 2, 3, 4, 5, exatamente. 5 degraus aqui. Imagine que a nave da igreja fosse água, o tanque. Não tinha como um coxo ir descendo. E o paralítico, esse aqui não podia também. Porque já era paralítico. Não podia se mover. E o cego ainda que pudesse tateando, não é? Quem sabe sentindo o limiar do degrau e descendo devagar, ainda que o cego fosse, ele não tinha visão para chegar. Ele não tinha como chegar. Mas a promessa e a fábula era contada. E era dito, olha, de certo em certo tempo. Ninguém sabia em que tempo era. Se era meia-noite, se era às 3 da manhã, se era ao meio-dia. Ou seja, você tinha que viver ali, porque você não sabia quando. Quando? Quando é que será? Quando é que vai acontecer? Quando é que eu vou conseguir? Quando é que o meu caso vai ser resolvido? Quando é que Esculápio vai olhar por mim? Não se sabia quando. Parecia com Deus Baal. Elias, quando faz o desafio, propõe o desafio a Israel, dizendo, se o Senhor é Deus, adorai o Senhor. Mas se Baal, cujo nome traduzido também significa Senhor, se Baal também é Deus, ou seja, se o Senhor Baal também é um verdadeiro Deus, então siga Baal. Se o Senhor é Deus, sirva o Senhor. Mas se Baal é Deus, então sirva a Baal. Vamos ver quem é o verdadeiro Deus. E Elias propõe, você conhece da Bíblia, aquele desafio, onde primeiro os 400 profetas de Baal e outras centenas de Acera iriam apresentar um sacrifício, iam fazer um altar, iam colocar lenha, iam colocar sacrifício, e ele disse, não vai pôr fogo. O Deus verdadeiro é quem vai colocar o fogo. Vai responder com fogo. E o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Então, como eles eram maioria, e aí Elias parece que antevendo os tempos da democracia. Ele diz, vocês que são maioria vão primeiro. Não é? A maioria vai primeiro. Democraticamente. E democraticamente eles começam a gritar, Baal, manda fogo. Baal, manda fogo. E quando ia chegando perto do meio-dia, que eles começam a se cortar, se retalhar, para chamar a atenção da sua divindade Baal, que não lhes respondia,
porque tinha boca, mas não podia falar, tinha ouvidos, mas não podia ouvir, tinha pés, mas não podia andar, como diz o salmista. Então Elias começa a dizer: clama mais alto, talvez Baal esteja dormindo. Clama mais alto, porque vocês não sabem que hora ele vai acordar. Olha, talvez ele tenha viajado. É isso que vive, é o drama daquele que vive a falsa religião. Quem sabe, quando não tem data certa, uma hora essas águas vão mover, mas você não sabe quando vai mover. E por isso, cegos estavam ali, coxos estavam ali, paralíticos estavam ali, porque eles tinham uma esperança. Eles tinham uma esperança, mas uma esperança naquilo que não podia resolver. Eles acreditavam, mas eles acreditavam em algo que não podia fazer nada por eles. Tem tanta gente que tem uma fé genuína, tem tanta gente que crê, sabe, mas infelizmente crê de forma errada. É dito que os demônios também são crentes. É dito que os demônios creem, eles creem tanto que estremecem, mas eles não obedecem, eles têm uma fé errada, eles sabem que Deus é real, mas não estão dispostos a obedecer a Deus. Há outros, por outro lado, que creem em falsas religiões, em falsos evangelhos, em falsas propostas de salvação. Há muitos caminhos, e diz a palavra em Provérbios: há caminhos que ao homem parecem as melhores coisas da vida, porém o fim deles são caminhos de morte. Qual é o caminho que leva a Deus? As pessoas que estavam ali, elas fariam qualquer coisa para ser curada. O coxo faria qualquer coisa para deixar de ser coxo. O paralítico estava disposto a fazer qualquer coisa para andar. O cego estava disposto a fazer qualquer coisa para enxergar. E tem muita gente que, por conta de um problema, está disposto a fazer qualquer coisa para ver o seu problema resolvido. O problema não é o que você pode fazer. Você pode fazer qualquer coisa, e qualquer coisa pode te levar à morte, e qualquer coisa pode te levar para o inferno. Não é o que você faz. Quem estava ali porque estava disposto a fazer qualquer coisa, mas não é o que você faz, não é o que eu faço, é o que o Deus Todo-Poderoso faz. Jó disse: é teu querer e é teu o efetuar. Jó vai dizer do Senhor: eu sei, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Deus tem poder, Ele é soberano, Ele é o Deus soberano, Ele tem soberania. Aí Ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não tornará para mim vazia, mas ela vai e ela cumpre a minha vontade e ela cumpre o meu querer. Eles estavam ali, crendo numa falsa esperança. E olha, a Bíblia vai revelando, o evangelista João vai narrando e diz no versículo 5: e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 38 anos esperando. 38 anos deitado em uma maca. 38, a vida passou por ele. Ele não passou pela vida. A vida passou por ele. Ele não vivenciou uma família, ele não vivenciou empreender, ele não vivenciou construir uma casa, ele não vivenciou construir um lar, ele não vivenciou ter uma esposa, ele não vivenciou colocar um filho no braço, ele não vivenciou correr com seu filho, ele não vivenciou a vida como jovem, como adolescente, ele não vivenciou a experiência da juventude. A vida passou por ele, e naquela época 38 anos já era uma idade bastante avançada. Naquele tempo se morria muito cedo, a vida não ia muito longe, as condições de vida não eram favoráveis. 38 anos paralítico, 38 anos com as pernas entrevadas, 38 anos que aquele homem só conhecia ficar deitado, olhando para um tanque e para uma falsa esperança. 38 anos de espera. 38 anos no caminho errado. 38 anos ele estava ali dia após dia, mas o caminho não era aquele. Ele estava ali dia após dia, mas ele estava na direção errada. Ele estava ali dia após dia, achando que ali havia uma resposta para ele, achando que ali tinha uma esperança para ele,
Mas na verdade não havia esperança. Na verdade a sua esperança era frustrada. Na verdade ali não tinha resposta. Aquele caminho não levava a uma saída. Aquilo era um caminho sem saída. Mas ele estava ali. Ele não tinha outro caminho. Ele não considerava outro caminho. O templo estava do lado. Mas paralítico não entra no templo. O templo estava do lado, mas o coxo também não entra no templo porque era coxo, tinha defeito. O templo estava ali do lado, mas o cego também não tinha acesso ao templo. Não era permitido o defeituoso entrar no templo. Não era permitido aquele que tinha aquela enfermidade, cujo defeito era visível, ter acesso. Não havia acesso. A religião, ela cercava o acesso. E tudo que ele tinha era uma maca. E tudo que ele tinha era um templo, era um alpendre. Tudo que ele tinha era uma fábula. E ele se agarrava com aquela fábula 38 anos. Sabe quando Jesus nasceu? Ele estava lá já esperando. 8 anos que ele esperava para ser curado. Criança ainda. Sabe quando Jesus vai a Jerusalém com 12 anos? Quando Jerusalém recebe Jesus aos 12 anos e Jesus está debatendo com os doutores da lei, aquele homem já estava há 20 anos esperando. 20 anos esperando. Jesus estava ali passando, Jesus estava ainda criança andando por ali, ele estava 20 anos esperando. 10 anos depois, 10 anos e alguns meses depois, ele vai receber uma visita. Aquele tanque conhecido, aquela porta das ovelhas. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Oh, aleluia. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, entrará e encontrará saída. Entrará e vai encontrar salvação. Jesus, a porta das ovelhas, chega ali naquele tanque. Jesus, a porta das ovelhas, está chegando aí onde você está. Jesus, a porta das ovelhas, ele está chegando bem perto de você nessa manhã, onde você se encontra. Eu não sei quanto tempo você espera, eu não sei quanto tempo você tem insistido por outro caminho, quanto tempo você tem seguido fábulas, quanto tempo você tem seguido tradições, quanto tempo você tem seguido aquilo que te contam, aquilo que te falam. Há um momento em que Jó, no capítulo 42, ele vai confessar a Deus dizendo: eu te conhecia, mas era de ouvir falar. Eu te conhecia, mas era porque alguém contava do Senhor. Eu te conhecia, mas eu conhecia a distância. Mas Jó diz: mas agora eu te vejo. O que Deus quer para você não é que você creia nele porque alguém conta, não é que você creia em fábulas, em histórias que contam. O desejo de Deus é aí onde você está, aonde você se encontra, para que você tenha um encontro pessoal com ele, porque ele mesmo é aquele que é a saúde, ele mesmo é aquele que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele é aquele que é ungido por Deus para abrir a vista aos cegos. Ele é aquele que limpa aquele que precisa de purificação, aquele que está com a lepra. É ele que tem o poder para libertar o cativo. É ele que tem o poder para iluminar aquele que está em trevas. É ele que tem o poder para resgatar, para salvar aquele que está perdido. Oh, aleluia, Rabaston Dalas. Aquele homem não tinha acesso ao templo, mas quem disse que ele não tem acesso a Jesus? A religião pode dizer: não é para você, você não é bom o bastante, você não é santo o bastante, você não está à altura. Quem é você? Olha, você é precioso para Deus. Você pode não ter acesso às coisas da terra, você pode não ter acesso ao tratamento que tem lá no Sírio-Libanês, porque no Sírio-Libanês só entra aqueles que têm muito. Você pode não ter acesso ao Hospital Albert Einstein, você pode não ter acesso às grandes redes de saúde do Brasil, às grandes redes de saúde dos Estados Unidos, porque você pode não ter meios. Mas eu te digo uma coisa: está aqui aquele que é maior do que o Sírio-Libanês, está aqui aquele que é maior que as maiores redes de saúde do mundo, está aqui aquele que é maior do que a medicina. Quem é ele? O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O salmista chama ele de Jeová Rafá, aquele que perdoa todos os teus pecados e aquele que sara, aquele que cura
todas as tuas enfermidades, e Ele te convida: vinde a mim. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Naquele dia, aquele que estava há 38 anos e esperava, e se achava enfermo, o versículo diz 6, e Jesus, vendo, o Senhor te vê nessa manhã. O Senhor te vê nessa manhã. Essa mensagem não chega a você por acaso, mas ela chega ao teu coração porque é um Deus que te vê. Aleluia. Há um Deus que nos vê nos nossos piores momentos da vida. Há um Deus que nos vê nos piores lugares por onde a gente passa. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale escuro, tenebroso. Que lugar horrível esse, da sombra, da morte. Ainda que eu esteja jazendo, ainda que a minha situação jaz nesse vale escuro, nesse vale onde não tem saída, há um Deus que te vê. Há um Deus que vê você no lugar em que você está. Há um Deus que te vê na situação em que você se encontra. Há um Deus que vê a tua dor. Há um Deus que vê a tua causa. Ele diz: eu sou Deus de longe, mas eu também sou Deus de perto. Quando Israel gemia lá no Egito, quando Israel gemia debaixo do açoite, quando Israel derramava lágrimas e dizia: Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus das promessas, Deus de José, Deus dos nossos pais, Deus da verdadeira aliança, verdadeiro Deus. Eles estavam em um lugar de idolatria, eles estavam em um lugar de falsa religião. Os templos dos deuses do Egito eram gigantescos, as estátuas dos egípcios eram gigantescas, mas aqueles deuses eram falsos. Israel sabia, e eles clamavam ao Deus que o olho não pode ver, eles clamavam ao Deus que a mão não pode tocar, mas eles clamavam ao Deus poderoso, eles clamavam ao Deus que era maior que o sol, eles clamavam ao Deus que era maior que a lua, eles clamavam ao Deus que é maior que o universo, eles clamavam ao Deus todo-poderoso. Senhor, nos socorre, Senhor. E o Senhor, o Senhor diz: eu vi. Falando com Moisés da sarça, ele diz: eu vi o Senhor te ver, eu vi o meu povo sofrendo, eu ouvi o seu clamor e eu desci para livrá-lo. Sabe quem chegou em Jerusalém? Jesus. Sabe quem chegou no tanque? O texto diz: e Jesus vendo. Sabe quem é que está chegando na tua vida? Quem está chegando aí é Jesus. Quem está chegando no teu problema é Jesus. Quem está chegando nesse leito de enfermidade é Jesus. Quem está chegando nessa situação é aquele que vê. Quem está chegando é Jesus. Ele é o Deus que nos vê nos piores lugares, as piores situações da nossa vida. Jesus. E Jesus, vendo este deitado e sabendo, interessante é que ninguém precisou contar para Jesus. Jesus vê, Jesus sabe. Jesus te vê e Jesus sabe de você. E vendo, sabendo, vendo e sabendo, sabendo e vendo que estava neste estado. Em que estado está o teu coração? Em que estado está a tua alma? Em que estado vai a tua mente? Como é que está a tua vida? Sabe, tem situações que nos desequilibram mesmo. Tem situações que levam a gente à prostração. Tem situações que nos joga prostrados e nós ficamos jazendo na prostração, sem força para levantar, sem acreditar mais em nada, sem condição de se mover, dizendo: não tem jeito, não tem solução. Elias viveu isso. Elias entrou na caverna e ele disse: Senhor, me mata. É o meu limite. Deus, me mata. Tira a minha própria vida. E o Senhor vai lá. Deus vai nas cavernas dessa manhã. Deus está entrando nas cavernas desta manhã, nas cavernas de depressão nessa manhã. O Senhor está entrando em lugares cavernosos nesta manhã, em lugares tenebrosos nesta manhã, em corações que já não veem a luz, em olhos que já não enxergam, em pessoas que já não podem realizar, em pessoas que já não podem fazer, em pessoas que não têm força para levantar. O Senhor está te contemplando. Você não tem força para se levantar, mas está chegando aí que é maior. Está chegando aí aquele que
que é maior que a paralisia. Você não tem habilidade para avançar, pode estar coxo, eu não consigo avançar. Está chegando aí aquele que é maior do que o teu coxeamento. Você pode não ter visão de saída, está chegando aquele que é a porta. Ele diz: eu ponho uma porta aberta diante de você e ninguém a pode fechar. A porta que ele abre, ninguém fecha. Ele chega aonde está o paralítico, ele chega aonde está o doente, vê o estado dele. Havia muito tempo, sabe, tem um tempo. A palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas tem alegria pela manhã. Olha, a palavra diz: há um tempo de chorar, oh aleluia, mas também tem um tempo de se alegrar. Há um tempo de cantar um cântico novo. Há muito tempo este homem estava ali. Há muito tempo crendo errado. Há muito tempo no caminho errado. Há muito tempo na direção errada. Há muito tempo sem solução. Há muito tempo sem resposta. Tem quanto tempo que você busca uma resposta? Tem quanto tempo que você tenta este caminho? Eu quero te dizer nessa manhã: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, o caminho do tanque de Betesda não vai te resolver a situação. O caminho da tradição religiosa não pode resolver a tua situação. O caminho das fábulas e das histórias que te contaram não podem resolver a tua situação. Mas eu te apresento aquele que é o caminho, o nome dele é Jesus. Eu te apresento aquele que é a verdade, o nome dele é Jesus. Eu te apresento aquele que tem vida e vida em abundância para você e vida eterna, o nome dele é Jesus. Eu te apresento aquele que é o acesso ao Pai, o nome dele é Jesus. Eu te apresento aquele que é Deus de Deus, o nome dele é Jesus. Por isso ele diz: ninguém vem ao Pai, porque ele é Deus, senão por mim. Eu te apresento Jesus Cristo, o Deus que salva. Eu te apresento Jesus Cristo, o Deus que resolve. Eu te apresento Jesus Cristo, e se você crê nele, se nesta manhã você fizer como o carcereiro de Filipos, que perguntou: o que devo fazer? Mas é o que devo fazer, Paulo, para ser salvo. E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo. Não crê no tanque de Betesda, não crê em fábulas, não crê em tradições, não crê em histórias, não crê em filosofias, nem em falsas religiões, mas creia em Jesus Cristo, creia no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Ele tem salvação para você. Lá no tanque de Betesda, Jesus vê a situação, muito tempo ali. Então Jesus faz uma pergunta só. E é a pergunta que ele ministra ao meu coração para fazer para você: queres ficar são? Queres ficar? E aqui eu mudo um pouco a pergunta: queres ficar neste tanque? Queres ficar neste alpendre? Queres ficar nestas fábulas? Queres ficar crendo no que você tem crido até hoje? Queres ficar vivendo a vida que você tem vivido até hoje? Ou você quer ficar são? Ou você quer a cura? Ou você quer que a tua vida seja transformada, que a tua família seja transformada, que o teu casamento seja restaurado, que a tua vida seja mudada? Queres ficar são? É só isso que Jesus quer saber de você nessa manhã. O que é que você quer? Aquele homem tinha livre-arbítrio, ele podia dizer: eu quero ficar aqui, Senhor, e ele ia continuar ali. Se ele olhasse para Jesus e dissesse: eu quero ficar aqui, eu quero continuar tendo uma falsa esperança, eu quero continuar crendo nessa fábula, eu quero continuar crendo que o esculápio uma hora vai passar e eu vou ter acesso. Você também pode fazer isso. Mas aquele homem, ao ouvir a pergunta de Jesus, o enfermo responde ao Senhor dizendo: eu não tenho homem, não tenho homem algum. É verdade, o homem não resolve. É verdade, o homem não. Alguns confiam no homem. Alguns confiam no homem. Oh glória! Alguns confiam em homem.
E o homem, quando confia no homem, no que pode o homem, ele se decepciona porque o homem é limitado. O homem, quando confia no homem, se decepciona porque o homem não tem todo o poder, não tem toda a autoridade. O homem erra e o homem é falho. Por isso a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e deixa de confiar em Deus. Aquele paralítico vai dizer: não tem homem. E realmente não tem paralítico homem. Não tem homem algum. E aqui ele faz uma outra ponte, que quando a água é agitada, porque ele cria naquela fábula, que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele diz: não tem homem algum que possa resolver. Não só o caso dele, mas o caso dos outros paralíticos, o caso dos outros coxos, o caso dos outros cegos espiritualmente neste mundo. Tem muita gente paralítica, está no caminho errado, está na esperança errada. Há outros que cocheiam entre dois pensamentos. Como cocheava Israel: se Baal é Deus, sirva a Baal. Mas se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor. Eles cocheavam, eles tinham um coração dividido. Há outros que têm coração dividido entre tradição e o verdadeiro evangelho. Há outros que são totalmente cegos, não conseguem achar o caminho, não conseguem ver a luz, tem um manto de trevas nas suas mentes. Mas está aqui aquele que é maior do que as trevas, aquele que é a luz do mundo. Ele disse: aquele que me segue não andará em trevas, mas achou a luz da vida. E este homem vai dizer, porque ele cria naquele conjunto de fábulas. Então Jesus outra vez aborda aquele homem e diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. 3 coisas que Deus quer que você faça nessa manhã. Te levante, escuta a palavra, te levanta para viver uma nova vida, te levanta para viver a bênção do Senhor, te levanta para ser liberto, te levanta para ser curado, te levanta para viver uma vida feliz no teu casamento, te levanta para ser liberto do vício, te levanta, aleluia, levanta. Oh glória, toma a cama que te prendia, que te carregava, toma a cama. Toma a cama e anda. Oh glória, e anda, porque quem tem Jesus, alguém diz, tem tudo. Não precisa de homem algum que lhe deixe, que lhe ajude a descer do tanque, porque ele tem aquele que é maior do que toda a terra. Jesus está te visitando nessa manhã. Toma esta decisão. Te levanta e venha Jesus. Te levanta. Aproveita a oportunidade de ter Jesus aqui. Te levanta nessa manhã e te levanta para Jesus. Ergue a tua mão e diga: eu quero andar com Jesus. Eu quero andar no caminho que é Jesus. Jesus está aqui para te salvar. Queres ficar são ou queres ficar do jeito que você está? Jesus veio para te levantar dessa manhã. Jesus veio para te dar salvação. Escreva no chat. Diga: eu quero Jesus.